Bom, meu nome é Vinícius Teixeira. Hoje eu vou apresentar o artigo titulado Influência de pistas visuais no processo de adaptação motora. Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa de Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia, o Biolab, juntamente com o auxílio do professor Sérgio Ricardo de Oliveira de Jesus de Oliveira e o professor Alcimar Barbosa Soares. Sabemos o quanto é importante adquirir novas habilidades motoras no processo de crescimento, desenvolvimento quando somos bebês ou crianças. Só que além disso, na vida estamos sujeitos a diversos tipos de anormalidades que podem afetar o nosso funcionamento motor. E mesmo a gente achando que isso é batido, né, que a gente se considera uma pessoa saudável, a realidade é que isso não é uma coisa pequena, já que a Organização Mundial de Saúde soltou um dado que até 2030 teremos 350 milhões de pessoas que terão algum tipo de complicação neuromotora. Isso vai representar cerca de 5% da população, seja essas doenças causadas por uma VE, ou lesões medulares, ou doenças como o Parkinson, né? Então, como a gente consegue ajudar nesse ponto? Como a gente consegue desenvolver ou diminuir os efeitos dessas lesões? Então, em cima disso, é importante entender como o nosso cérebro aprende. Mesmo ainda sabendo muito pouco sobre o aprendizado, alguns estudos vêm buscando nessa área, principalmente estudos comportamentais, entender como funciona esse aprendizado de um padrão motor, que vem da prática do longo prazo, e em cima também de adaptação motora, que é a modificação do movimento para minimizar esse erro, né, que a gente vai estudar nesse artigo. Então, existem vários métodos que são utilizados para estimular a adaptação, e um deles é causar a perturbação, né? Porque a pessoa tem que se adaptar a um caminho que ela já conhece. Então, nesse caso, igual nesse vídeo que ele tenta pegar uma maçã, a gente consegue colocar um tipo de, de perturbação onde a pessoa tem que se adaptar para fazer esse movimento de alcance. Então, a gente quis entender que se a pessoa se adapta, será que uma pista visual vai poder ajudar ela? E qual que é a influência dessas pistas visuais para promover esse processo de adaptação motora, né? Então, qual que foi a nossa hipótese, né? É que mesmo com essas interferências múltiplas, tanto a adaptação quanto a pista visual, o cérebro ainda assim é capaz de gerar uma estratégia motora. Então, nosso objetivo foi avaliar a influência dessas pistas visuais na avaliação desse erro de predição, realizando intervenções no movimento de alcance. Então, basicamente, para isso a gente montou um experimento onde o voluntário teria que sair de um ponto. Foi montado um experimento, uma plataforma robótica, né, que a gente foi desenvolvida nesse meu trabalho de mestrado, onde a pessoa teria que sair desse ponto inferior aqui, que é esse quadrado cinza inferior, para esse quadrado cinza superior, num movimento com maior precisão, maior acurácia e maior rapidez possível para fazer esse movimento, né? Então esse ponto azul aqui é o ponto que ele via na tela, onde a mão dele estava posicionada no plano, e ele teria que fazer esse movimento de alcance, de alcançar esse foco superior. Para isso a gente dividiu isso em 5 blocos. O primeiro bloco era o bloco de baseline, onde ele aprendeu esse movimento, então ele só fazia esse tipo de movimento de alcance até ele aprender. Então foram feitos 50 alcances em 2 blocos, então foram 2 blocos de 50 alcances, na verdade, né? Cada bloco de 50, e em cada bloco a gente fazia uma pausa de 1 minuto para o voluntário ter um descanso. Após essa primeira fase de baseline, foi realizada a fase de adaptação. Nessa fase a gente dividiu os voluntários em 2 grupos, então um grupo recebia essa pista visual, que seria esse tracejado aqui na tela. Então esse tracejado roxo era mostrado para o voluntário que tinha essa pista visual, então ele recebia algum tipo de campo de força, que poderia ser um campo excêntrico, né, para fora, ou um campo concêntrico aleatoriamente. Então ele tinha que compensar esse movimento que era realizado. Então esse campo vinha e era compensado. E esses dois grupos trabalhavam, tinha esse mesmo tipo de perturbação, mas um grupo tinha a pista visual, que era esse tracejado de como o campinho vinha, e outro grupo não tinha essa pista visual, ele só tinha os alvos. Depois disso foi realizado mais uma fase que era sem visão, então foi realizada a mesma
o mesmo protocolo da fase de adaptação, mas agora a gente colocou um tipo de obstrução que ele não conseguia ver a mão dele, certo? Porque a gente pensou que talvez esse voluntário estaria aprendendo em cima da visualização da mão dele, certo? Depois disso a gente fez mais uma fase de washout. Essa fase de washout a gente queria promover essa consolidação dessa adaptação, então foi repetido o processo de baseline, onde não tinha nenhum tipo de pista visual e nem perturbação, para ele poder consolidar essa adaptação, e por fim foi feita a fase de readaptação, onde o voluntário faria os blocos iguais ao bloco da adaptação, mas agora nenhum grupo tinha pista visual, porque a gente queria ver o quanto ele reteu dessa adaptação. Então, só recapitulando, a baseline foram 2 blocos, cada bloco lembrando que tinha 50 alcances. Na adaptação foram feitos 3 blocos, a fase sem visão mais 3 blocos, a fase de washout 3 blocos e a fase de readaptação foram feitos 2 blocos. Então aqui eu coloquei um vídeo meu só para mostrar como essa plataforma funcionava, como que era feito o campo em cima do voluntário. Então aqui a gente consegue ver o campo sendo aplicado e a pessoa tendo que compensar esse movimento, né? Então ao final disso foram geradas trajetórias, né? Então aqui a gente consegue ver a evolução de um voluntário ele melhorando com o passar dos alcances, né? Então, além disso, vale reformar que essa trajetória, se o voluntário passasse de 600 milissegundos, eram descartados esse alcance dele, tá? Então, para calcular e comparar os grupos inicialmente, foram normalizados os voluntários. Então, o que a gente definiu? Ao final do segundo bloco da baseline, a gente definiu isso como se o voluntário tivesse aprendido a tarefa e como se ele tivesse o menor erro possível. Então, a gente pegou esse bloco, a gente fez uma média e falou que esse bloco seria a gente considerou ele como 1 e normalizou em cima desse bloco para a gente saber o quanto de erro esse voluntário estava realizando agora no alcance, né? Então, para a gente conseguir ver o erro estimado do voluntário nesse alcance, a gente calculou uma integral da trajetória desse voluntário. Então, aqui, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que os 2 grupos aprenderam. Então, quando a gente comparou o primeiro bloco da adaptação com o último bloco do sem visão, a gente conseguiu ver que os 2 grupos, tanto quem teve a trajetória quanto quem não teve, ele teve uma diferença estatística, mostrando assim que os 2 grupos aprenderam, né? Além disso, a gente consegue ver que, quando a gente comparou os 2 grupos, a média dos 2 grupos, a gente conseguiu ver que o grupo que tinha trajetória com o grupo sem trajetória no final do último bloco sem visão, a gente conseguiu ver que existia uma diferença significativa, o que mostra que o grupo que não teve a trajetória, ele conseguiu aprender mais. Que talvez pareça surpresa, né? Porque quem teve a pista visual, quem sabia como ia ser o campo, ele foi pior. Isso parece ser estranho, mas não é. O que a gente consegue ver sobre isso, que a gente baseou na literatura, é que quem não teve a pista visual, ele teve menos uma coisa para processar. Então isso ajudou a pessoa a gastar menos carga cognitiva no movimento. E a gente conseguiu ver isso tanto na fase no último bloco sem visão, quanto na readaptação também a gente conseguiu ver que essa diferença ainda continua atuante. Então, como os nossos blocos foram aleatórios, a gente quis ver assim, se tinha alguma diferença entre quando o campo era concêntrico e quando ele era excêntrico. Então aqui a gente conseguiu, eu mostro 2 gráficos, aqui na esquerda quando o campo era excêntrico e na direita quando o campo era concêntrico. Quando a gente olha o campo excêntrico, a gente percebeu que apenas o grupo que não teve essa trajetória, ele melhorou. Já o grupo concêntrico, o grupo que teve a pista visual, ele não teve uma melhora significativa esteticamente, né? Isso que reforça também que quem não teve a pista visual acabou se saindo melhor por menos carga cognitiva. Já na parte concêntrica, os 2 grupos tiveram uma melhora, tanto o pessoal que teve a pista visual quanto o pessoal que não teve a pista visual. E isso a gente dá impacto também por conta do movimento. Como é um movimento de flexão do cotovelo, que é um movimento que a gente é muito mais acostumado do que uma extensão, e a gente tem um controle muito mais fino, todos os 2 grupos conseguiram se adaptar melhor em cima desse fato.
que é uma das nossas discussões. Quando a gente comparou a média desses dois grupos, a gente percebeu que na fase que quando o campo era excêntrico, o grupo que não teve a pista visual continuou sendo melhor do que o grupo que teve a pista visual, o que mostra que o grupo que não teve a pista visual realmente aprendeu, se adaptou melhor a essa fase. Já quando a gente fala do campo concêntrico, a gente não conseguiu ver essa diferença, porque os dois grupos melhoraram, mas quando a gente viu na parte de readaptação, a gente viu que existiu uma diferença significativa, o que pode mostrar que o grupo que não teve a pista visual continuou aprendendo ou se manteve, né, nesse ponto que ele estava, e o grupo que teve a pista visual, ou ele desaprendeu, ou ele não aprendeu quase nada depois. Então, o que mostra que essa pista visual acabou atrapalhando ele também para entender a tarefa em si. Então, em cima desse trabalho, eu queria falar que a pista visual interferiu negativamente na adaptação motora, causado por um aumento de processamento cortical, e também notamos que o campo de força aleatório tem impactos prejudiciais no aprendizado, causando um atraso no aprendizado da tarefa, né? E que a adaptação sobre o efeito de campo de força excêntrico é mais lenta do que o campo o campo de força sob efeito de campo de força concêntrico, né? Por causa da maior facilidade na compensação, no sentido de contração do bíceps. E como continuação desse trabalho, ainda precisamos fazer mais testes, aumentar o nosso volume de voluntários, que foram apenas 8, né? E fazer alguns testes que deixam esse trabalho mais aberto, principalmente para avaliar como essa pista visual em um campo não aleatório, que é a nossa próxima etapa do trabalho, né? E o que vai nos ajudar a mostrar melhor como a adaptação motora se comporta e a ampliação dos voluntários desse estudo, né? Então, eu queria agradecer a todos a apresentação. É um formato novo, então desculpa um pouco se eu parecer um pouco confuso. Acho que quando a gente está cara a cara com o pessoal é um pouco mais fácil de falar. Mas agradeço a todos e agradeço pela compreensão de todos e obrigado. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tenho muito gosto de poder respondê-los. Muito obrigado a todos.